Ok, pessoal. Então vamos dar continuidade. Comportamentos exóticos, né? Nós vamos falar hoje. Nós vamos começar agora, né? Que vai ser uma continuação, na verdade, do que a gente estava falando. Vocês vão ver que tem um gancho aqui, que a Joana de Anjos já pega, né? Que ela começa falando da queixa, né? Assunto que vocês nunca viram, né? Ela começa falando da queixa, né? Então, para estudar o comportamento exótico são os comportamentos que chamam a atenção, que chocam, né? Que agridem em alguns momentos, que estão dizendo alguma coisa, né? São comportamentos com os quais a gente se depara na sociedade e que eles estão dizendo alguma coisa, né? Por detrás deles existe uma história, existe uma necessidade. Nós vamos entender essa questão. Então ela começa dizendo da seguinte forma: a dependência psicológica do morbo da queixa, traduzindo insegurança e instabilidade emocional, leva a estados perturbadores que se podem evitar, mediante o cuidado na elaboração das ideias e do otimismo na observação das ocorrências. Quer dizer, se a gente elaborar de forma positiva as ideias, né, de forma otimista, então nós podemos nos privar, né, nós podemos nos manter aí isentos de situações problemáticas que são formadas com a queixa, são geradas a partir da queixa, né? Comportamento exótico é um dos comportamentos em que a queixa está muito presente, tá? E por detrás do comportamento exótico existe a instabilidade, a insegurança emocional muito forte, como a gente vai ver aqui, tá? Oi? É isso. Está perguntando do morbo, da queixa, né? A energia morbífica, né? A energia mórbida, né? Exatamente. Então vamos lá. O queixoso perdeu o endereço de si mesmo, transferindo-se para os departamentos da fiscalização da conduta alheia. Começou bem a Joana de Anjos, hein? Né? O queixoso perdeu o endereço de si mesmo. A pessoa que se queixa demais, ela esqueceu onde ela mora, perdeu o endereço de si mesmo. Por quê? Porque nós temos que estar centrados em nós mesmos. Quando nós começamos a nos identificar muito com os outros, com a atitude do outro, com o que o outro fez, com o que o outro faz, o que deixou de fazer, eu passo a me localizar mais no outro, a parar mais no outro do que em mim mesmo. Isso ocorre muito na paixão também. Né? A pessoa apaixonada, ela para muito no outro. Né? E isso muitas vezes pode gerar situações passionais graves. Né? Porque a pessoa vai perdendo o endereço de si mesma. Aliás, ela fala assim, normalmente, eu não sou ninguém sem você. Eu começo a me identificar como alguém só na posse do outro. Quando eu não tenho o outro, eu não sou ninguém, né? Então, tudo isso demonstra o que a gente quer dizer assim, o que demonstra o perder o contato com o self, perder o contato consigo mesmo, né? E aí a pessoa passa a se transferir para o departamento da fiscalização da conduta alheia. Aí são os fiscais da natureza, como a gente chama, né? Fica fiscalizando se a grama está crescendo, né? Fiscais da natureza. A pessoa fica controlando tudo, né? Tudo e todos. Né? Aí tem uma frase do Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, do Kiko, lá de Catanduva, no livro Renovando Atitudes, que ele fala assim, que o descontrole é o que nós conseguimos tentando controlar o outro. O descontrole é o que nós conseguimos por tentar controlar o outro. Por quê? Porque eu saio de mim e grudo na pessoa e fico tentando controlar o outro. Eu me descontrolo emocionalmente. Para que eu tenha controle emocional, eu preciso estar em contato comigo mesmo.
Eu preciso parar em mim, eu preciso me sentir, eu preciso me observar. Quando eu estou só observando o outro, quando eu estou só, né, controlando o outro, eu perco o contato comigo mesmo. E aí eu me descontrolo emocionalmente. Pode observar, pessoal, na vida de vocês. Todas as vezes que vocês começam a se descontrolar muito, é porque vocês estão querendo controlar uma certa situação fora de vocês, né? Eu já observei isso em mim várias vezes, né? Tá? Aí a gente tem que lembrar o endereço da gente mesmo, tem que voltar, né? Síndrome compulsiva, isso aqui é legal. Síndrome compulsiva para aparecer. O queixoso, né? O paciente oculta-se na mentirosa postura de vítima ou na condição de portador de conduta inatacável, escorregando pela viciação acusadora, que mais lhe agrava o distúrbio no qual estertora. Vixe, negócio, um monte de palavra, né? Eu não sei o que falou, mas vixe, né? Aí não é a coisa boa, né? Que ela falou aí, né? Ó, vamos começar do começo lá, né? Síndrome compulsiva para padecer. Veja bem, quando eu estou muito reclamador, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo com essa atitude? Eu estou querendo chamar a atenção das pessoas, né? E aí eu crio polêmicas, eu vou na sala de aula lá, eu sou daqueles que ficam o tempo todo, né? Criticando coisas e polemizando com o professor, mas eu consigo a atenção das pessoas. Eu consigo aquilo que eu queria, na verdade, que era chamar a atenção. Síndrome compulsiva. Síndrome é um conjunto de sintomas, um conjunto de características e sintomas, né? No caso, para aparecer. Tá? Tem várias coisas que fazem parte, posturas, né? Linguajar e tal, que faz parte dessa síndrome aí, né? Então, o paciente oculta-se na mentirosa postura de vítima ou na condição de portador de conduta inatacável. O que eu faço aqui? Eu ligo lá para a rádio, eu ligo para a rádio e eu vou falar, ao invés de procurar as autoridades e reclamar, quero que todo mundo fique sabendo, né? Eu quero que todo mundo fique sabendo, quer dizer, eu já estou querendo chamar a atenção, né? Num problema de um buraco que tem lá na minha rua, né? Mas eu faço daquilo, eu me vitimizo e tal. E me coloco na condição de portador de conduta inatacável. Porque eu pago os meus impostos e eu não sei o que lá, e fala no rádio lá, e o locutor, pois é, minha senhora, pode falar, não sei o que. E a mulher lá, né? Ou o homem lá reclamando. Então, faz parte dessa situação aqui. Quantos problemas poderiam ser resolvidos na intimidade, poderiam ser resolvidos de uma forma mais discreta e tal, mas não é isso que a pessoa quer. Ela quer transformar a situação, né, realmente numa oportunidade de chamar a atenção. Tá? Escorregando na viciação acusadora. Né, na viciação acusadora. Que aí eu crio o vício de acusar. O vício de reclamar e o vício de acusar. Né? E eu, né, porque eu nunca faria isso, eu me coloco na posição, né, uma pessoa, numa conduta inatacável, porque aí me permite acusar o outro. Tá? Da simples fixação do erro, e apenas dele, quer dizer, a pessoa só se fixa no erro, né? Conforme afirma o brocardo popular, enxerga uma agulha no palheiro. De tanta coisa boa que está acontecendo, a pessoa vai se fixar justamente naquilo que está errado. E é uma das características desse comportamento. A pessoa vai buscar, ela caça coisas erradas, vamos dizer assim. Né? Se eu for daqui no centro, eu vou caçar coisa que está errada para eu reclamar, para eu acusar. Né? Lá, Sidney. Não é considerado como um Fala. vício? Oi. Não pode considerar como um vício a pessoa que tem muito queixume, assim? Sim, Se vicia sim. naquilo, né? É isso que ela está dizendo. A pessoa se vicia nisso. Então, eu queria dizer assim, que a pessoa tem vício de álcool, de fumo, Sim. de droga, né? E a reclamação. E outro tem um vício de se queixar. Sim, é isso Está mesmo. se prejudicando a mesma coisa, Está né? se prejudicando. Fica lá gerando energia negativa, se intoxicando Isso.
com a energia da reclamação, né? Ele acha que aquilo é o certo, né? Acha que é o certo. Eu tenho direito, que eu pago os meus prejudicando. impostos, né? E dá-lhe reclamação, né? O tempo Isso. todo, tá? Obrigado. Não. Então enxerga uma agulha num palheiro. Modifica o comportamento, perdendo a linha convencional do que é correto e saudável para viver de maneira alienada, cultivando o exotismo. Aí começa o comportamento exótico. Olha que interessante. Então, eu fico ali só focando no que está errado e fico reclamando. No fundo, eu sou inseguro, estou vazio de virtudes, né? Ou de plenitude. Então, eu tento me preencher achando coisas erradas, achando coisas para reclamar, né? Só que quanto mais eu foco no lado negativo, a mente, que é um espelho, lembra que a gente falava que a mente é um espelho? O Emmanuel fala a respeito disso, no livro Pensamento e Vida. A mente é um espelho, tá? Tudo em que você se detém, a sua mente passa a refletir. Então, se você só enxerga o mal, se você só focaliza o mal, só reclama do mal, só tenta fiscalizar os outros, você vai mudando o seu comportamento. Olha lá. Modifica o comportamento, perdendo a linha convencional do que é correto. Quer dizer, de tanto focar no negativo, eu vou perdendo o meu referencial de saúde. Às vezes até eu tenho um bom referencial de saúde, espírita, cristão, tal, mas de tanto não perceber que eu estou focando muito no negativo, eu começo a mudar meu comportamento. E vou assumindo, inclusive, comportamentos que eu criticava nos outros. E agora eu estou incorporando em mim. Esse é o resultado que a gente obtém. Quando você focaliza no mal, você acaba sintonizando com o mal e incorporando esse mal em você. Quando você menos espera, você está fazendo aquilo que você criticava no outro, sem tirar nem pôr. Bom, né? Ai, fala. Já. Oi. Alexandre, Sim. tem como ser assim, só num setor da vida? Por exemplo, eu vejo na faculdade. Tá. Eu fazia muito disso e agora Tá. eu fico meio assim. Uhum. As pessoas, nenhum professor é bom, todas as matérias são Certo. ruins, sabe? Uhum. Então tem como as pessoas serem assim, por exemplo, no quesito estudo, mas nos outros setores da vida não Ser reclamar. diferente. Pode ser, pode ser. Às vezes a gente começa sendo num setor. Se a gente não observar, se a gente não começar a mudar a atitude, isso vai contaminando outras áreas. Entendeu? Então, é interessante você perceber. Eu era assim né? Com relação a estudo. Então, você deve estar se esforçando no sentido de mudar. Né? Se a pessoa não se esforça e ela simplesmente vai atuando, sem refletir, isso vai contaminando as outras áreas. Daqui a pouco é na família, daqui a pouco é no trabalho. Tá? Fala, Sandra. Uma pergunta: qual é a situação daqueles que provocam a queixa do outro? Qual é? A situação daqueles que provocam a queixa do outro. Cada um tem a sua responsabilidade. Né? Nós, dizem os Espíritos, nós somos responsáveis pelos pensamentos que geramos nos outros. Isso é uma alçada que a gente pode analisar sob esse prisma. Eu sou responsável, de certo modo, no que eu estou gerando na mente de vocês. Com esses questionamentos, com essas imagens, exemplos. Né? Então, eu tenho essa responsabilidade. Vocês também são, de certo modo, responsáveis do modo como vocês interpretam aquilo que eu estou falando. De repente eu posso falar uma coisa que é super correta, mas cada um interpreta de uma maneira diferente. E às vezes alguém pode até interpretar mal aquilo, até de uma forma ruim, uma coisa que a princípio era boa, vamos supor. Tá? Então existem alçadas, né? O que não dá, Rosana, né, a pessoa que perguntou, não dá para a gente transferir responsabilidades. Né? Ah, mas a pessoa que está me gerando a queixa, porque o comportamento dela é que está sendo assim, assim, assado. Às vezes é isso que a gente quer, né? A gente quer justificar a minha queixa, a nossa queixa, por causa do comportamento da pessoa. Aí cai no que a gente falou agora há pouco.
o comportamento da pessoa é problema dela. O mal que me faz, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno uma pessoa má. O que vem do externo, ou seja, não passou pelo meu coração, não passou pela minha elaboração, aquilo vem do externo. É mais fácil da gente lidar com isso. E você percebe, isso aqui é da pessoa, não é meu. Eu não quero isso para mim, eu não gosto, eu respeito, mas não quero isso para mim. Agora o problema é o que eu faço, porque ele sai de mim. Passa pelo meu coração, passa pelo meu pensamento, né? Aí eu sou responsável por isso, não pelo que a pessoa fez, tá? Se eu quiser ficar reclamando da atitude da pessoa, é uma opção que eu tenho. Não é boa, como a gente está vendo aqui, né? Agora, a melhor atitude às vezes é silenciar, né? Ou então conduzir de uma forma positiva, né? Com silêncio ou sem silêncio, mas conduzir de um modo positivo, né? Certo, pessoal? Ficou claro isso? Então vamos lá. Então modifica o comportamento, a linha convencional do que é correto e saudável, para viver de maneira alienada. Por que alienada? Porque estou me alienando de mim mesmo, em primeiro lugar. Né? Estou alienado de mim mesmo. Né? Estou perdendo contato comigo mesmo. E com o tempo, eu vou perdendo contato com a realidade, de fato. Porque se eu só vejo na vida os aspectos negativos, eu não estou fazendo a leitura correta da realidade. Eu estou observando apenas os aspectos negativos. Eu estou observando apenas os defeitos das pessoas. Né? Com o que eu quero conviver? Com os defeitos ou com as qualidades? Com os aspectos bons ou ruins da vida? É uma opção nossa, né? Se a gente pode conviver mais com os aspectos positivos, por que eu insisto em buscar no outro só o lado difícil do outro? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Às vezes você conversa com alguém e você, nossa, aquela pessoa é assim, assim, assado, não é difícil e tal. Mas aí você encontra uma outra pessoa que conversou com aquela mesma pessoa que você conversou e ela vem elogiando aquela outra pessoa. Talvez a outra pessoa tenha buscado no outro o lado luz que o outro tenha. E talvez a gente tenha buscado o lado sombra da pessoa. Se a gente dá o melhor da gente para as pessoas, geralmente a gente sintoniza com o melhor das pessoas. Não é? Se a gente entra com o pior que a gente tem diante das pessoas, a gente evoca o que elas têm de pior. Tem pessoas que parece que faz assim com a gente, não tem? Parece que elas evocam na gente o que a gente tem de pior. Não sei se você já sentiu isso, eu já senti algumas vezes. Tem algumas situações, parece que tem pessoas que têm o dom de evocar em nós o que a gente tem de pior. Deve ser coisa do passado, alguma coisa, né? Mas aí a gente tem que perceber isso também. A gente tem que perceber, opa, aquela pessoa parece que tem o dom de tocar em questões, parece que ela sempre me olha de uma forma negativa. O que eu fiz para a pessoa para ela me olhar de forma negativa? O que ela vê em mim que soa tão negativo? É uma questão para a gente tentar entender. Às vezes até conversar com a pessoa, procurar entender o quê. Quem sabe a gente até descobre alguma área a ser trabalhada em nós, né? Então, mas são coisas que a gente vai clareando com o tempo, a gente vai entendendo melhor com o tempo, né? Aí a pessoa começa a viver de maneira alienada, cultivando exotismos, coisas estranhas, comportamentos estranhos, dando largas ao inconsciente, responsável pelas repressões que se transformaram em mecanismos de afirmação da personalidade. Né? O que quer dizer isso, pessoal? Né? Cultivando exotismos, dando largas ao inconsciente. Porque quando eu fico focando de modo muito negativo as situações e pessoas, eu estou sempre fuçando no meu arquivo, no meu baú do inconsciente, as situações do passado. Eu estou sempre procurando no passado as coisas negativas que eu vivi, as situações
que eu tenho arquivado dentro de mim, e eu começo a trazer à tona esses conteúdos. Entendeu? Quando eu não busco a vida nos ideais superiores da vida, no lado luz que a vida tem, eu vou despencando para o passado. Eu vou me alienando do presente e volto a viver o inconsciente, os arquivos que a gente tem das outras vidas. Aí, gente, para o passado, tem muita tranqueira que a gente já viveu. Né? Você pega, eu costumo comparar com o carro, né? Você pega o carro 2012 e 2013, vamos pensar, né? Como é que é a versão 2012, 2013? É diferente da versão 1960, né? Você pega um Fusquinha 66, você pega hoje o que? Um carrão aí. É diferente, não é? Então, como é que era a nossa versão 1500? Né, Pacheco? Como é que é essa nossa versão 1000, 1.0? Né? Devia ser interessante, né? Se a gente for mais para trás, a gente está lá roendo o osso lá, a gente está lá nas cavernas, né? Batendo pau na cabeça um do outro, né? Então, pessoal, se a gente for indo para trás, a gente só lida com esses arquivos negativos que a gente tem. Nós estamos na melhor fase da nossa vida, só por aí já dá para entender o que eu estou dizendo. Se nós estamos na melhor fase da nossa vida espiritual, nós nunca fomos tão bons quanto nós somos hoje. Isso quer dizer que para trás a gente era pior. Não é? Então, quando a gente começa a cultivar esses exotismos, tal, nós começamos a dar largas ao inconsciente. E aqueles arquétipos do passado, aqueles mitos ressurgem. Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão e tinha 2 rapazes nesse programa, né? E a entrevistadora estava perguntando para eles sobre hábitos diferentes, tal, não sei o quê. Aí tinha um rapaz que tinha um chifre implantado na cabeça aqui. 2 chifres assim implantados na cabeça. Ficavam 2 pelotas assim, né? E o outro tinha uma argola no lábio, assim, um alargador de lábio. O negócio ficava desse tamanho, ele falava assim, aquele negócio balançava assim, né? E aí a entrevistadora perguntou, escuta, mas e para beijar, como é que você faz, né? O rapaz com a boca desse tamanho, né? Com aquele alargador, né? E para beijar, é super normal, é super normal. Normal é que não é, né? Vocês acreditam que vai ser super normal para beijar? Não é, Pacheco? Difícil, né? Eu fiquei com assim, com muita compaixão, porque não, assim, mas né? Porque a gente vê assim que isso são coisas tribais, Hoje nós estamos numa época que as pessoas estão dando largas ao inconsciente, seja pela droga, a alienação provocada quimicamente. Hoje você tem drogas aí que, eu vi um outro dia aí, que você fica 40 horas em viagem, muito mais poderoso que LSD, que não sei o quê. Né? Então, caramba, a gente já tem dificuldade com a realidade. Você imagina tomando um negócio desse, você fica 40 horas lá viajando, tem muita gente que não volta. E se volta dando largas ao inconsciente, que deveria estar lá quietinho, e você fica lá revirando esse monte de coisa tribal que a gente tem do inconsciente. Tá? Não estou falando mal dos índios, não. Mas eu estou falando que é uma etapa da evolução que nós estamos superando pela civilização, né? por ideais cada vez superiores, mais superiores. Então, a pessoa que vai se entregando ao passado, ela começa a corporificar coisas muito estranhas, que são tidas como coisas maravilhosas, lindas. E aí você percebe que o senso estético está muito complicado. A noção do belo está muito comprometida. A noção do belo, ela acompanha o avanço moral. Quanto mais você se aprimora, você supera os instintos, você se aprimora moralmente, mais a sua concepção estética melhora. Musical,
física, né? Suas concepções de expressão vão se aprimorando. Querem que isso tudo seja uma bobagem, isso que a gente está falando. Querem que isso tudo seja um papo religioso, preconceituoso. Querem, mas podem querer do que quiser. Não vai mudar o fato em si. Entendeu? Querem, mas o fato de quererem não vai mudar o fato em si. Entendeu? Então, cada um com seu conjunto de crenças. A pessoa que quer viver dessa forma, dentro do exotismo, a pessoa pode viver o quanto quiser. Agora, dentro dessa visão que ela está passando, isso está expressando algo, e é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser superado, né? Então, o que tem por detrás dessa situação? Repressões na infância. Repressões que se transformaram em mecanismos de afirmação da personalidade. Vocês lembram daquelas necessidades básicas para uma boa estruturação do ego que a gente falou? Ser identificado, ser aceito, ser amado, admirado, livre e útil. Né? Se eu não tive estímulos suficientes para essa boa estruturação do ego, eu posso passar a vida inteira tentando ser identificado. Tentando dizer, eu existo, eu estou aqui, olha para mim. Mesmo que seja através de um comportamento exótico. Não importa que falem mal de mim, desde que falem. Não importa se o estímulo, não é? Não importa que falem mal de mim, desde que falem. Diz o brocado popular aí, né? Então, isso demonstra que não importa se o que eu estou fazendo é positivo ou negativo, se é bonito ou é feio. O que importa é que eu estou me sentindo identificado. Aquela minha carência, eu estou tentando saná-la, chamando a atenção das pessoas. Alexandre, vai conseguir desse jeito? Não. Vai resolver o problema? Não. Porque quanto mais eu me lanço para chamar a atenção, mais eu projeto a sombra. Eu não estou projetando o eu real, eu estou projetando o que eu não sou. Estou projetando a sombra, o vazio que existe dentro de mim. Aí eu crio dificuldades. Né? Muitas vezes sou estigmatizado em sociedade, tenho dificuldade de achar emprego. Né? E nós não podemos querer que a sociedade mude para que a gente seja feliz. Nós não podemos, isso seria uma utopia nossa. Seria uma loucura a gente querer que a sociedade mude para que me aceite. Eu é que preciso me ajustar ao que a sociedade espera de mim. Entendeu? Não dá para a gente lutar contra isso. Fala, Sidney. Por trás desses comportamentos exóticos pode haver influenciação espiritual também? Sim, frequentemente tem. Né? Frequentemente tem. Porque junto com essa queda, né, moral, junto com essa queda mental, emocional, existe a queda vibratória. Né? Então, quando eu uso droga, quando eu estou dando largas ao inconsciente, eu estou trazendo também os personagens do meu inconsciente, que na verdade estão por aí, os espíritos que participaram da reencarnação junto comigo, da última vida, né? E muitas vezes não estão em situação de equilíbrio, né, Cid? Estão, né, mais complicando o meu ambiente, né? Tá? Ok? Então vamos lá, né? Profundo isso aqui, né? Esse slide aqui. Então vamos lá. Mecanismos de afirmação da personalidade, né? Saúde, em realidade, é estado de bom humor, com inalterável tolerância pelas excentricidades dos outros e seus correspondentes erros. Né? Fácil, né? Complicado, né? Então aqui a gente vê dois lados da moeda. O lado das excentricidades dos outros, do comportamento exótico, excêntrico das outras pessoas, e da minha busca de saúde, minha busca por saúde. Por quê? Porque se eu começo a ver no outro os problemas do outro, e criticar do outro, e me focalizar no outro, né? E viver só em função do outro, querer controlar do outro, não respeitar do outro,
daqui a pouco eu estou como outro. Estou reclamando da excentricidade do outro, daqui a pouco eu estou tão excêntrico quanto o outro. Né? Eu posso analisar, entender, compreender, né? Mas respeitar. Cada um faz da vida o que achar melhor. Né? Mas diante da excentricidade dos outros e os seus correspondentes erros, eu preciso manter o meu estado de bom humor com inalterável tolerância. Né? Quer dizer, eu preciso parar em mim, manter o bom humor, né? Compreender, aceitar no sentido assim, ó, é o que a pessoa quer. Né? Eu não tenho poder sobre a pessoa, né? Ela que é dona da vida dela, ela faz o que ela achar melhor. Quando é filho? Alexandre, quando é filho? Não é? Quando é filho? Aí você tem que negociar, tem que tentar esclarecer, né? Você vai deixar fazer tudo o que quiser? Se quiser fazer lá 500 tatuagens no corpo, colocar piercing da cabeça até o pé, você pode deixar então? Porque a gente tem que respeitar a vontade do outro. Não é bem assim. A criança, o jovem está sob a sua responsabilidade. Né? Até ser maior de idade, o estatuto do menor, ela prevê que cabe a você cuidar. Então você pode impor limites a certos desejos, que você percebe que podem ser lesivos. Hoje, o jovem, a criança, quer uma determinada coisa. Para ela, aquilo é motivo de felicidade. E daqui a 20 anos, será que essa busca, esse desejo vai ser motivo de felicidade? Ou vai ser motivo de, meu Deus, né? Eu fiz uma coisa na infância, na juventude, que hoje eu me arrependo. E onde é que os pais estavam? Né, que podiam ter previsto, né, podiam ter filtrado certos comportamentos. Né? Então é algo que a gente precisa tomar cuidado. Né? Tem pais que têm dificuldades em falar não, tem dificuldades em não ser bem visto pelo filho. Não consegue deixar o papel de bonzinho. Tem pais e mães que não conseguem sair do papel de bonzinho. Não consegue que o filho olhe o pai e a mãe com maus olhos. Né? Por quê? Porque são pais que têm dificuldades, eles querem muito ser amados ainda. Eles têm carências muito grandes, querem muito ser amados. Então, fica com medo de falar não e os filhos não os amarem mais. Você entende? É carência dos pais, né, que acaba sendo excessivamente permissivos com os filhos. Tá? Certo? O homem saudável sobressai pela harmonia e otimismo em todas as situações, mantendo-se equilibrado, sem os azedumes perturbadores, os ademanes chamativos, nem as agravantes manifestações anômalas. Né? Veja bem, né? O otimismo em todas as situações, então isso aqui parece tão distante da gente, né? Parece assim, seja uma pessoa boa em todos os momentos, faça só o bem, tá, né? Parece uma coisa assim, meio, né, cartilha do bom ser humano, né? Mas é um ideal que a gente tem que perseguir, entendendo a nossa precariedade ainda, entendendo que a gente erra, frequentemente a gente se irrita, tudo bem, né? Mantendo-se equilibrado sem os azedumes perturbadores. Os ademanes chamativos. O que ele quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Sem os ademanes chamativos. O que são esses ademanes chamativos? Né? São as coisas que chamam muito a atenção, que demonstram a necessidade da pessoa de ser notada. Tem pessoas que elas serem mais um no meio da multidão, para ela é a morte. Eu já ouvi várias pessoas falarem assim: Alexandre, ó, eu me senti apenas mais um no meio da multidão, é a morte para mim. Tal a necessidade que eu sinto de chamar a atenção. Essa necessidade de chamar a atenção é a carência. Né? É carência. Eu não fui estimulado no sentido de me sentir aceito, identificado na infância. Então eu continuo ainda tendo uma necessidade muito grande de chamar a atenção. Né?
Só que a gente precisa tomar consciência disso. Quando é filho, por exemplo, filho, mas por que você tem tanta necessidade assim de ter atitudes diferentes, de ter atitudes que chamam tanta atenção? O que você está tentando dizer com isso? Você já parou para identificar isso? Você já parou para pensar sobre isso? Entendeu? Tem gente que fala assim, mas isso é apenas o gosto da pessoa, Alexandre. Eu entendo que seja o gosto, mas o que tem por detrás do gosto? O que estou dizendo com certas escolhas que eu faço? Eu estou sempre dizendo algo. Dentro de uma visão psicológica, tudo tem uma razão de ser. Né? Então, por detrás dos gostos existem necessidades psicológicas. Tá? Muito careta esse papo? Muito careta. Deve ter gente que está achando muito careta, né? Muito. Gente, eu respeito, viu? Eu não. Assim, não tem nada a ver. Só que eu, como uma pessoa que tenta entender, estudar e ajudar as pessoas que me procuram, a Joana de Anjos vem de encontro a esse entendimento. Então é o que a gente está tentando fazer, tentando entender o que tem por detrás disso. Tá? Acho que a Beth está manifestando ali, né, Beth? Vamos lá. Né? Sim, porque alguns acupunturistas falam que quando a gente... as pessoas colocam alargador... Fala mais no microfone, Beth. Isso. A gente se desequilibra porque você se corta, perfura os pontos de energia que a gente tem no corpo. Né, na então quando coloca um piercing, algum alargador, assim, você acaba mexendo nos pontos acupunturais. O conceito deles nem era bom usar brinco, perfurar a orelha. Porque desequilibra emocional, fisicamente. Eu já ouvi isso também. Então, isso. Não sei até que ponto, mas... Né? Então, mulherada, todo mundo tira o brinco aí. Eu tô brincando. Já ouvi isso também, né? Essa questão dos meridianos, né? Dos pontos acupunturais e tal. Pode ser que tenha a ver, né? Outro dia eu estava vendo um terapeuta, auriculoterapeuta, falando. Ele falava da seguinte forma, que às vezes as pessoas, ele é bem experiente tal, nessa área, ele falava assim, olha, às vezes os auriculoterapeutas, aqueles que colocam os imãzinhos na orelha e tal, às vezes a pessoa vai no consultório deles, eles colocam um monte de imã lá, a pessoa sai com a orelha cheia de... Ele falou assim, olha, não existe, ele falando assim, olha, não existem pontos acupunturais na orelha. Ele fala assim, não existem esses pontos na orelha, ele dizia, que você tem que colocar no ponto 1, ponto 2, o ponto não sei o quê, e acaba a pessoa saindo cheia de... Porque se surgir, ele mede com o aparelhinho lá, se surgir um ponto na orelha, é justamente o distúrbio que está existindo. Ele falava. O que você falou me lembrou, tá? Só isso, assim, me lembrou isso aí. Ele falava que quando ele detectava um ponto na orelha que chamava atenção, que estava pulsando ali, ele colocava naquele ponto que apareceu, não precisava colocar num monte de lugar na orelha, sabe? Porque quando aparece um ponto, é justamente já fruto do desequilíbrio. Achei interessante isso, porque eu também não sabia disso, né? Então, né? Mas são coisas que também nós não estamos estudando na auriculoterapia aqui, né? Eu não sei nada praticamente disso, né? Mas assim, a gente evitar e compreender essas situações, por que eu estou querendo chamar tanta atenção? Por que eu estou me vestindo de forma tal, né? Por que eu estou manifestando esse comportamento que está soando muito destoante, vamos dizer assim? Estou querendo dizer alguma coisa com isso, tá? Então é o que ela está chamando a nossa atenção aqui, né? A doença caracteriza-se pela inarmonia em qualquer área da pessoa humana, gerando os distúrbios catalogados. Esse aqui eu acho que não pertence a esse coisa não, pessoal. Espera só um pouquinho, mas isso aqui eu acho que não é daqui não. Peraí. Não, é daqui sim, eu não me lembrava, mas é daqui sim. Eu achei meio fora, mas não é não, né? Estava falando da saúde, né, da harmonia, do equilíbrio e tal, né?
evitando os ademanes chamativos, os azedumes e tal, né? Aí ela continua falando sobre essa questão, doença, saúde, né? A doença caracteriza-se pela inarmonia em qualquer área da pessoa humana, gerando distúrbios catalogados nos diferentes departamentos do corpo, da mente e da emoção. Quer dizer, tem doenças que vão aparecer fisicamente, outras emocionalmente, outras mentalmente, né? Nos pensamentos. A insegurança, a frustração e os complexos de inferioridade, perturbando o equilíbrio psicológico, transfere-se para as reações nervosas, manifestando-se em contrações musculares, repetições de gestos, palavras e conduta alienadoras, que degeneram nas psicoses compulsivas específicas, cada vez mais constritoras, em curso para o desajuste total. Né? Ok, pessoal? Entenderam aí? Tudo? Então vem um aqui para explicar para a gente. Vamos fazer um sorteio, né? Fazer um sorteio. Vamos lá. A insegurança, a frustração e os complexos de inferioridade, né? Que a gente geralmente traz do passado. Coisas que deram errado no passado e que hoje a gente traz com uma sensação de nós valermos menos do que as pessoas que estão ao nosso redor. Da gente merecer menos do que os outros, complexo de inferioridade, né? Da gente se sentir perseguido, né? Então, perturbando o equilíbrio psicológico, transferem-se para as reações nervosas. Aquilo que é mental, emocional, vai virando físico. Eu começo a ter contrações musculares, mudanças posturais, né? Acho que até eu já falei para vocês, uma vez que eu atendi 3 crianças que tinham, né? Tinha acontecido um caso lá muito sério, levaram para mim lá 3 crianças no posto de saúde lá, elas estavam todas tortas, porque o trauma foi tão profundo que elas chegaram tortas, posturalmente tortas. Né? A harmonia física de movimentos, de expressão, de postura, tem a ver com a harmonia mental e emocional, energética. Tá? Se você começa a se desequilibrar mentalmente e emocionalmente, possivelmente você começa a ter problemas posturais. Às vezes problemas de coluna, né? Começa tensões pressionando certas vértebras específicas na coluna, na cervical, né? Começa a dormir mal. Você vai dormir, as tensões eclodem, aparecem, né? Gerando posturas ruins na hora de dormir, aí você acorda todo quebrado, acorda com o pescoço. Já sentiram isso uma vez? Nunca? Aí torcicolos inexplicáveis, né? Muitas vezes são tensões muito grandes que você passou. Então se transferem do mental e emocional para o físico, né? Fala, Luciana. A Tânia estava perguntando que será que a gagueira entraria aí também? Então, a gagueira pode ser resultante, né, de questões da infância, né, de relações com os pais, com a família da infância. Tem muito essa relação. Tá? Os pais autoritários, agressivos, né, que de uma forma ou de outra acabam atropelando o desenvolvimento infantil, acabam forçando a criança emocionalmente em algumas situações, porque a criança deve ir se desenvolvendo de forma harmônica, serena, né? Segura, mas quando a criança vai estando situações muito constritoras, muito agressivas, violentas, né? Nem sempre isso acontece. E aí a criança acaba manifestando ansiedade no falar, né? Esse problema gagueira, né? Então, contrações musculares, fixações, repetições de gestos, palavras e conduta alienadoras, que degeneram nas psicoses compulsivas específicas, cada vez mais constritoras,
em curso para o desajuste total. Quer dizer, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes começa a se desenvolver, tá? Desde a infância, às vezes, né? Quer dizer, a base na infância, mas vai se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? O excêntrico é ser atormentado, ególatra, frágil, que se faz indiferente, temeroso, que se apresenta com reações imprevisíveis, insensível, que se recusa a enfrentar-se, ignora os outros e vive comportamentos especiais como única maneira de liberar os conflitos em que se aturde. Né? Então veja bem, ela está traçando o perfil psicológico do excêntrico, tá? Do exótico. Ela está generalizando aqui. Não quer dizer que todo mundo que tem certos comportamentos exóticos ou excêntricos vão se enquadrar exatamente no que ela está falando, tá, pessoal? Mas ela está tratando, ela está mostrando um perfil psicológico. A pessoa que vai indo por esse caminho, o que ela vai manifestando? Esse tipo de atitude. Se faz ególatra, cultivo do ego exagerado, né? Frágil, indiferente, temeroso, imprevisível, insensível e que foge de si mesmo. Tá? E a gente conversando com as pessoas, tratando, a gente percebe que é assim mesmo. É aquele personagem, por exemplo, que não estuda mais, não trabalha mais, muitas vezes usa droga, e em casa se permite fazer do quarto uma bagunça, né? Não para em emprego nenhum, né? Coloca o som lá naquelas alturas e todo mundo tem que aguentar. E ai se alguém for reclamar, vizinho, mãe, ninguém pode falar nada a respeito. E se duvidar, ele exige dos outros várias coisas. Exige do pai e da mãe, exige dos irmãos. Confere? Confere. Bateu aí com... Você tem variantes, mas é um típico caso desse que a gente está falando. Tá? Certo? É a única forma que a pessoa encontra para liberar os conflitos que ela tem dentro de si. É manifestando essa forma chocante no linguajar, né? No vestir, no viver, né? É a forma que ela encontra de manifestar os seus conflitos. Mas o que ela faz? Apenas manifestar a sombra, apenas manifestar o vazio que ela tem. E é um chamado, é um pedido de ajuda. Quando a gente vê alguém assim, o que a pessoa está fazendo? Ela está pedindo ajuda. Né? Como é que faz para ajudar, então? Né? A psicoterapia própria, reajustadora, apresenta-se propondo-lhe uma revisão de valores culturais e sociais, envolvendo no grupo familiar e nos problemas da comunidade. E geralmente, detalhe, geralmente a pessoa assim, gosta do anarquismo, ele vai se identificar com correntes filosóficas, vamos dizer assim, que quer que tudo se exploda mesmo, né? Assim, ele vai se identificar com correntes filosóficas e comportamentais que quer ser diferente de tudo. Quer o caos da sociedade, porque vai contra a sociedade, vai contra o governo, vai contra a empresa, vai contra tudo. Porque é a maneira que a pessoa tem de dizer que ela está acima de tudo isso. Ela está acima dos pobres mortais. É o que a pessoa diz. Entendeu? Então, nada é tão bom para ela. Nem o patrão é suficientemente bom para a pessoa nesse perfil. Nenhum emprego, nenhuma escola. Então, ele vai se queixar da escola, vai se queixar do emprego, vai se queixar de todo mundo. Ninguém é suficientemente bom para essa pessoa. Tá?
Então, devagarzinho, o que precisa? A pessoa revisar conceitos sociais, né? Valores culturais. Tinha uma pessoa quando eu estudei psicologia, tinha uma pessoa que era uma figura muito interessante, assim, na nossa classe, um rapaz, né? E ele usava um cabelão assim, né? Parecia Jesus Cristo, assim. Era uma figura bem interessante, assim, ele meio polaco, assim, né? E estava sempre com as olheiras e tal. E a calça, né? Tudo meio largado, assim, meio sujo. E chegava e não conversava com ninguém, entrava na aula, saía da aula, né? E era aquele ser assim que ninguém se aproximava muito, ele também não se aproximava, tal. E interessante, né? Aí aquela cara assim, parece que tinha morrido e não tinha dormido ainda, né? Todo dia assim, estava daquele jeito ali, né? E frequentando as aulas assim. O interessante é que a pessoa começou a mudar. Foi muito interessante assim, começou a mudar, foi mudando. E a nossa turma, ele já estava lá fazia alguns anos já no curso lá, né? Mas a nossa turma foi a turma que ele acabou se identificando e começou a ir junto com a gente, né? E foi mudando, e foi se abrindo, e foi conversando, e a aparência foi mudando, mas foi incrível. No final do curso, as meninas estavam todas apaixonadas por ele. Parecia um anjinho de cabelinho encaracolado, assim, loirinho. Eu falei, como é que pode? É uma pessoa super querida, assim, sabe? Uma pessoa super querida, só que estava atravessando conflitos, estava atravessando dificuldades, e adotando uma postura exótica, uma postura, sabe, que expressava os conflitos que ele estava vivendo, né? Ele falou que ele foi fazendo terapia durante o curso, ele foi fazendo terapia, que ele tinha perdido uma irmã dele, tinha falecido, e acho que ele passou momentos muito difíceis, e acabou repercutindo na expressão toda dele, né? Mas eu nunca vi assim uma transformação tão grande, sabe, da personalidade e da expressão da pessoa, né? Eu achei bem interessante isso. Mas por que é preciso rever esses conceitos culturais, sociais, né? E se envolver no grupo familiar e nos problemas da comunidade? Porque, frequentemente, essa pessoa tem muita criatividade. Às vezes até tem uma veia artística maravilhosa. Eu acho muito interessante, nesse caso, os projetos sociais. Porque os projetos sociais em favelas, tal, né? Projetos culturais pegam esse pessoal, muitas vezes, que estava na criminalidade, que estava na drogadição, né, no tráfico, tal, e vão buscando as características positivas da pessoa. Vai buscando a reintegração com o self. O self, veja bem, ele é o eu divino. Ele é o eu criador. Então, toda a criatividade é expressão do self. Quando nós trabalhamos o violão, o violino, a música, a dança, a mexer com argila, grafite, né? Quando nós trazemos esses conteúdos artísticos para trabalhar na comunidade, você está trazendo o contato com o self. E é isso que vai tirando a pessoa daquela atitude egóica, do exotismo, da excentricidade, porque vai reintegrando ela com o self, com a essência divina dentro dela, né? Então eu acho isso muito legal, né? E é muito, muito importante isso, né? A fim de que rompa a carapaça da dissimulação e assuma as responsabilidades que interessam a todos, tornando-se célula harmônica, ativa, ao invés de manter-se em processo degenerativo, ameaçador. Quer dizer, aí você faz com que a pessoa não seja mais uma ameaça para a sociedade, mas ela seja uma célula ativa, útil, né, para a sociedade. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. E então no próximo encontro a gente continua, porque nós temos muito chão ainda para acabar esse tópico aqui, tá? Dos comportamentos exóticos, né? Então não vai ser hoje, o tempo já está avançando, tá? Vamos fazer uma prece então para a gente finalizar, agradecendo a ajuda espiritual que estamos tendo,
todo o apoio vibratório, toda a luz com que os espíritos nos envolvem, toda ajuda no campo de proteção, no campo da inspiração, para que nós pudéssemos aproveitar esse momento para refletirmos questões que fazem parte da nossa existência, que fazem parte dos nossos conflitos e que nos cabe compreender, nos cabe refletir, absorver naquilo que julgarmos importante para nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo encontro com os amigos do plano físico, do plano espiritual, e que nós possamos, numa outra oportunidade, darmos continuidade ao nosso entendimento, de modo a aprofundarmos a cada dia mais no conhecimento do Espírito imortal. Que a Tua luz nos envolva toda a espiritualidade que aqui se encontra. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Tenham bom final de semana. E o mês que vem, se Deus quiser, estamos aí novamente, tá? A gente volta a avisar vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Pessoal da internet também, muito obrigado pela presença, viu? Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, então. Até mais.